Você já foi questionado por que deixou de ser católico? A partir de agora eu quero pontuar alguns motivos pelo qual eu abandonei o catolicismo. Eu queria lhe pedir gentilmente para que você pegasse uma caneta, um papel e anotasse os textos que eu estarei citando no decorrer de todo este vídeo, para que você possa confirmar o que eu estou falando com as Sagradas Escrituras. Lhe peço para que você possa curtir esse vídeo, para que assim o YouTube possa recomendar ele a outras pessoas. Se inscreva no canal e compartilhe em suas redes sociais, para que assim possamos estar propagando a mensagem do Evangelho do Senhor. Meus irmãos, inicialmente eu quero deixar claro que a minha intenção não é atacar os católicos, até porque existem amigos, pessoas sinceras, honestas e de bem. Minha proposta é revelar à luz das Escrituras o grande abismo existente entre a Bíblia e o catolicismo romano. Em primeiro lugar, eu não sou mais católico pela questão das Escrituras. Para você ter ideia do que eu estou falando, o Concílio de Trento, ele declarou que os dogmas e ensinos da Igreja Católica, eles tinham a mesma autoridade que as Escrituras. E isso é um absurdo. Não existe outra fonte de autoridade em matérias de fé e matérias de prática além das Escrituras. É uma heresia igualar os ensinos da Igreja à inerrante e infalível Palavra de Deus. A autoridade máxima sempre será a Bíblia. Devemos viver e ser regidos somente por as Escrituras. A Bíblia e somente a Bíblia é a suprema fonte de autoridade. Veja o que diz João 5,39, Salmo 119, 105, João 10, 35, 2 Timóteo 2,16 e João 17, 17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em segundo lugar, eu não sou mais católico pela questão da infalibilidade papal. A Igreja Católica, ela prega que o Papa ele é absolutamente infalível, ou seja, que ele não comete erros. O Catecismo Católico de Nova York, ele diz que o Papa toma o lugar de Cristo aqui na Terra, que ele é o cabeça da Igreja, líder infalível, dirigente universal da verdade, só sendo julgado por Deus e por homem algum. Esta doutrina, meus irmãos, ela é absolutamente contrária a tudo aquilo que as Escrituras nos dizem. Romanos 3,23 afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 1 João 1,8 diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Quando o Papa ele se coloca como sumo pontífice, ele usurpa o lugar de Cristo como supremo mediador. O próprio Cristo em João 14,6 nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Cristo, não o Papa, quem nos leva a Deus. Em terceiro lugar, eu não sou mais católico pela questão das imagens. Êxodo 24:5 diz: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Esse texto, meus queridos, ele é muito claro sobre a orientação de Deus acerca desse assunto. Essa ideia de imagens, ela foi introduzida pelo Papa Gregório Magno, lá em meados do VI século, mas apenas no segundo concílio de Nicéia, em 1787, essa prática contrária às Escrituras foi regulamentada pela Igreja Católica. Diante, meus irmãos, do texto que acabamos de ler, vimos que Deus abomina imagens de escultura. Porém, existem, de acordo com teólogos católicos, cerca de 340 estátuas de anjos, mártires e santos na Basílica de São Pedro, que é o maior e mais importante edifício do catolicismo romano. Eu não sei se você sabe, mas os 10 mandamentos do catecismo católico é diferente daquilo que está descrito na Bíblia em Êxodo 20. A Igreja Católica literalmente retirou o segundo mandamento, que trata da proibição do culto às imagens. Agora, Apocalipse 2, 18 e 19 diz que se alguém tirar quaisquer palavras
do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Os motivos, meus irmãos, eles são sérios para abandonarmos de uma vez por todas o catolicismo. Texto como Levíticos 26:1, Isaías 45:20, Deuteronômio 27, Isaías 44:17-18, Deuteronômio 3:18 e Salmo 115:8 diz que prata e ouro são ídolos deles, obra das mãos dos homens, têm boca e não falam, têm olhos, mas não conseguem ver, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não conseguem apalpar, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e quanto neles confiam. Meus irmãos, em quarto lugar, eu não sou mais católico pela questão das indulgências. No século XVI, os emissários do Papa eles percorreram toda a Europa, vendendo as chamadas indulgências. Em linhas gerais, ela significa perdão dos pecados cometidos. O Papa ele dava um documento perdoando os pecadores mediante a um pagamento financeiro. Ou seja, o perdão não era alcançado pelo arrependimento, mas ele era através do dinheiro. Para você ter ideia dos exageros que eram cometidos, Tetzel, que era um dos homens do Papa, provavelmente tesoureiro, ele dizia que quando a moeda caía no cofre, a alma saía voando do purgatório. Todo o recurso adquirido ele foi destinado para construir a Basílica de São Pedro, lá em Roma. Ou seja, o local mais importante para o catolicismo, que tem um fluxo de 15 a 20 mil visitantes por dia, podendo chegar até 30 mil em datas especiais, ele foi construído com dinheiro vindo de mentiras, vindo de enganos e de práticas antibíblicas. A missa de sétimo dia é um tipo de indulgência, pois é pago para fazer preces e orações depois de 7 dias pela alma de alguém que já morreu. É completamente contrário, meus irmãos, às Escrituras, pois Lucas 16, do 22 ao 26 e Hebreus 9, o versículo 27, eles nos ensinam que depois de morrermos, não existe nenhuma possibilidade de remissão de pecados. Prestaremos conta por tudo aquilo que fizemos em vida. Em quinto lugar, eu não sou mais católico pela questão da Maria Católica Romana. Primeiro, nós precisamos deixar claro que a Maria, mãe da pessoa humana de Cristo, não tem absolutamente nada a ver com a Maria descrita no catolicismo romano. A Maria dos Evangelhos é uma mulher, meus irmãos, que recebeu o título de bendita entre todas as mulheres. Indiscutivelmente foi uma escolhida para que se cumprissem os planos e propósitos celestiais. Ela é, sem sombra de dúvida, um exemplo de serva, de abnegação e comprometimento com Deus. Se as mulheres atuais tivessem o caráter, amor e devoção ao reino como ela teve. Contudo, meus irmãos, jamais em toda a Bíblia encontraremos base para adorá-la ou colocá-la em pé de igualdade com Deus ou Cristo. Ela mesma, em Lucas 1, 46 e 47, deixa claro que é Ele o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. Uma outra fala completamente contrária às Escrituras é o dogma da virgindade perpétua de Maria. Os católicos insistem em afirmar que Maria continuou virgem após o nascimento de Cristo. Contudo, Mateus 1, 24 e 25 diz que José não a conheceu até o nascimento de Jesus. Ou seja, depois ela teve uma vida completamente normal no que concerne a ser esposa de José. O termo conhecer era frequentemente utilizado pelos hebreus no sentido de relações sexuais normais entre um homem e uma mulher casada. Ainda, meus irmãos, sobre esse assunto, note que quando as Escrituras falam sobre o Filho de Deus, a palavra utilizada é unigênito, que significa único gerado. João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porém, em Mateus 1,25 diz que José não a conheceu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito.
A palavra primogênito significa primeiro filho. Meus irmãos, se Maria tivesse tido apenas um filho, a palavra seria unigênito e não primogênito. Jesus não foi o seu único filho, ele foi o seu primeiro filho. A Bíblia relata que ela teve sim filhos, como descreve Mateus 13:55. O texto vai nos dizer: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Está bastante claro, meus irmãos. A doutrina da virgindade perpétua de Maria é mais um dos inúmeros ensinos contrários às Escrituras. Em 1950, o Papa Pio XII, ele decretou a Assunção de Maria. Ele disse que Maria ressuscitou dos mortos e logo após a sua morte foi levada aos céus e lá está entronizada como rainha dos céus. Você já viu algum texto na Bíblia que fala sobre a ressurreição de Maria? As Escrituras, meus irmãos, pelo menos até onde eu vi, nos dizem que Cristo foi quem ressuscitou dos mortos e não Maria. Na teologia católica, Maria está sentada à direita de Deus, com Cristo, e é mediadora. Porém, meus queridos, não é isso que diz a palavra de Deus em Hebreus 9:15, em João 14:6, Hebreus 8:6 e lá também em 1 Timóteo 2:5, que deixa claro que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E esse não é Maria, é Jesus. Está muito claro nas Escrituras acerca dessa questão. Maria não é medianeira, ela foi uma serva fiel. Não é ela ou qualquer tipo de santo que intercede por as nossas vidas, casa e família. Essa função é dada apenas a Jesus. Ele é o único mediador. Frases como: com Jesus tudo, sem Maria nada. Maria é medianeira. Maria passa na frente. Pede à mãe que o filho atende, completamente invalidam a suficiência de Cristo. Em sexto e último lugar, eu não sou mais católico pela questão do purgatório. Resumidamente, o purgatório, meus irmãos, é pagar, através de sofrimento, os pecados cometidos em vida. Em 1439, esta errônea doutrina ela tornou-se dogma pelo Papa Gregório Grande. Os teólogos católicos, eles afirmam que o purgatório é um estado, após a morte, onde entram aqueles que cometeram pecados mortais. E após certo tipo de sofrimento, esses pecados eles são purificados e aí eles conseguem subir aos céus. Eles afirmam que é possível abreviar o tempo lá no purgatório, se os vivos, ou seja, os parentes e os amigos, eles derem esmola para a igreja, se fizerem penitência, ou até mesmo pagarem missa de sétimo dia. A doutrina católica, meus irmãos, dizem que a oração pelos mortos é para abreviar o tempo no purgatório. Porém, em toda a Bíblia não há nenhum tipo de alusão ao purgatório ou oração para quem já se foi. Ou seja, não existem três destinos. A Bíblia é muito clara que só existem apenas dois caminhos, céu ou inferno. Lucas 23:43, Mateus 7:13-14, Mateus 25:34-41, Lucas 16:22-26 e lá em Hebreus 9:27, meus irmãos. Existem inúmeras outras doutrinas completamente contrárias às Escrituras, que se fôssemos tratar nesse vídeo, ele iria ficar muito extenso. Como, por exemplo, o Papa ele afirma que fora da Igreja Católica não há salvação. Ou seja, a salvação é colocada por os católicos não por meio de Cristo, mas por intermédio da Igreja. Existe também, meus irmãos, a doutrina do sacerdócio dos padres, que afirmam que o padre é capaz de perdoar pecados como Deus. Por isso que existem a extrema-unção e também a confissão auricular. Por fim, quero louvar a Deus por você que assistiu todo esse vídeo. Minha oração é que o Senhor possa te dar entendimento para que você possa compreender as verdades bíblicas e, acima de tudo, coragem para tomar uma decisão. Procure uma igreja reconhecidamente evangélica, que pregue o verdadeiro evangelho genuíno do nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida.